Olá pessoal, eu de volta agora para tratar das questões, relativas à nossa aula de hoje. E eu começo aqui com a primeira questão, exame da OAB Unificado 2013.1, o primeiro exame de 2013. Uma questão que eu adaptei para vocês. Analise as assertivas abaixo. Então vamos lá. Primeiro, os direitos políticos classificam-se em positivos e negativos. Beleza, até aqui. Sendo que os positivos, correspondem à chamada capacidade eleitoral ativa. Beleza. Que consiste na capacidade de ser eleito, de concorrer a cargos políticos, Aí não, pessoal? A questão estava indo bem, A assertiva estava indo bem. De fato, os direitos políticos, eles se classificam em positivos e negativos. De fato, a capacidade eleitoral ativa, que é uma expressão dos direitos políticos positivos, ela existe como tal, tá certo? Mas a capacidade eleitoral ativa, pessoal, ela não é primeiramente a única expressão dos direitos políticos positivos, porque também existe a capacidade eleitoral negativa, e muito menos a capacidade eleitoral ativa é a capacidade de ser votado, Ser votado é sofrer a ação, é o sujeito passivo. Então, o ser votado, a capacidade de ser eleito, a elegibilidade, consiste em capacidade eleitoral passiva, que nós vamos ver ainda na próxima aula. Mas, com certeza, não é capacidade eleitoral ativa, porque a capacidade eleitoral ativa é a capacidade de eleger, de escolher os representantes políticos, de tomar decisões políticas através do voto e através da iniciativa popular. Tá? Então, isso aqui está equivocado. O direito ao voto é facultado. Nós já vimos agora há pouco que no Brasil nós temos voto obrigatório e voto facultativo. Então, o direito ao voto é facultado. Estou falando do voto facultativo. Aos maiores de 16 e menores de 18 anos, beleza. Aos maiores de 70 anos, beleza. E aos conscritos, aí não, pessoal? Os conscritos, eles não têm o direito de votar, tá certo? Eles não podem se eleger, eles não podem se alistar como eleitores, tá certo? Conscritos e estrangeiros não votam. É vedação constitucional expressa. Então também está equivocada. A questão até estava indo bem, tá? Mas quando faz referência aos conscritos, como titulares de capacidade eleitoral ativa, aos conscritos como cidadãos que possuem capacidade eleitoral ativa, capacidade de voto, aí a questão está, a alternativa, melhor dizendo, está equivocada. Ok, pessoal? E a terceira assertiva. São expressões da capacidade eleitoral ativa o direito de voto em eleições, plebiscitos e referendos, tá? E o direito de iniciativa popular. Perfeito, pessoal. Perfeito. As expressões da capacidade, o modo de expressar a capacidade eleitoral ativa é justamente através do voto, Aí voto em eleição, voto em plebiscito e referendo, e o processo de iniciativa popular, a possibilidade de populares ingressarem, darem início, deflagrarem um processo legislativo, que é muito difícil, existe um quórum muito complicado, que a gente tratou em Constitucional 2. Beleza, pessoal? Bom, vistas as assertivas, alternativa correta, alternativa D, Somente a assertiva 3 está correta. Tá bem, turminha? Tranquilo? Uma questão legal, não é de grande dificuldade, mas uma questão que fala bastante aí sobre a questão da capacidade eleitoral ativa, que é o que a gente acabou de estudar. Tá certo? Dando continuidade, questão 2, O brasileiro que adquirir outra nacionalidade, então aqui agora nós não estamos falando de direitos políticos, estamos falando de direito da nacionalidade, comecinho da nossa aula de hoje, primeiro vídeo, tá certo? Onde nós falamos das hipóteses de perda da nacionalidade. Então vamos lá. O brasileiro que adquirir outra nacionalidade passará a ter dupla nacionalidade.
pois a Constituição Federal não prevê hipóteses de perda da nacionalidade, tá? Totalmente equivocada a questão, né? Vamos começar do final. A Constituição Federal não prevê hipóteses de perda da nacionalidade. Está errado, né? A Constituição Federal ela prevê, sim, hipóteses em que o brasileiro, tanto naturalizado quanto o brasileiro nato, eles podem, sim, perder a nacionalidade brasileira, tá certo? Além disso, ele fala aqui, né? O brasileiro que adquirir outra nacionalidade passará automaticamente a ter dupla nacionalidade. Não é assim, né, pessoal? Em regra, a regra é que o brasileiro que vier a adquirir uma outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira. A exceção são aquelas hipóteses em que ele vem a adquirir uma nova nacionalidade originária, tá? Não passou por um processo de naturalização, nasceu com ele, né, a hipótese de aquisição dessa outra nacionalidade, e aquela hipótese em que o processo de naturalização se dá como condição de permanência ou de exercício de direitos civis no Estado estrangeiro, tá certo? Então essas são as exceções às hipóteses, né, em que o brasileiro, ao adquirir uma outra nacionalidade, não perde a nacionalidade brasileira. Fora essas exceções, a aquisição de uma outra nacionalidade implicará, como regra, na perda da nacionalidade brasileira, tá certo, pessoal? Então, o brasileiro que adquirir outra nacionalidade, essa aqui está equivocada, tá certo? O brasileiro que adquirir outra nacionalidade perderá a nacionalidade brasileira, exceto se for brasileiro nato, tá? O fato de ser brasileiro nato ou naturalizado aqui não tem nada a ver, né, pessoal? Ele perde, o brasileiro que adquirir outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira, exceto na hipótese dele estar incluído numa daquelas duas exceções que eu acabei de falar, né? De ser nacionalidade originária ou da naturalização ser condições para permanência ou exercício de direito civil no Estado estrangeiro, tá certo? Então também está equivocada esta alternativa B, tá certo, pessoal? Brasileiro que adquirir outra nacionalidade perderá a nacionalidade brasileira, exceto se permanecer residindo em território brasileiro, tá? Também não existe essa exceção. Residir ou não em território brasileiro não é condição excepcionante, não é condição capaz de excepcionar a regra da perda da nacionalidade brasileira por conta da aquisição, né, da obtenção de outra nacionalidade. O que excepciona essa regra, de novo, né? O que excepciona a regra da perda da nacionalidade brasileira quando se adquire uma outra nacionalidade é justamente ser essa outra nacionalidade uma nacionalidade originária ou ser esta outra nacionalidade uma nacionalidade adquirida, mas cujo processo de naturalização se impôs como condição de permanência no Estado estrangeiro ou para o exercício de direitos civis naquele Estado estrangeiro. Tá certo? Então, essa questão de permanência, né, permanecer residindo em território brasileiro, não tem nada a ver, não caracteriza a exceção à regra da perda da nacionalidade por aquisição de outra nacionalidade, de uma nacionalidade estrangeira. E por fim, deve ser obviamente a alternativa correta, o brasileiro que adquirir outra nacionalidade perderá a nacionalidade brasileira, exceto se a lei estrangeira impuser a naturalização como condição para a sua permanência naquele território, naquele Estado estrangeiro. Aí sim, essa é justamente uma das hipóteses que excepcionam a regra de que a aquisição de uma outra nacionalidade implica na perda da nacionalidade brasileira. É essa e a aquisição de outra nacionalidade de forma originária. Aqueles exemplos, né, que eu dei para vocês, que é muito comum no Brasil, de descendentes, né, de italianos e descendentes de japoneses, sendo a Itália e o Japão países de emigração, países que exportaram, né, seus nacionais, entre aspas, né, para o mundo, países de onde saíram muitos nacionais.
Normalmente, esse tipo de Estado adota a regra do ius sanguinis, e a Itália e o Japão, de fato, adotam, né, esta regra, possibilitando, então, que descendentes, né, dos seus descendentes nascidos, descendentes dos seus nacionais nascidos em outros territórios, né, o descendente do italiano que nasceu no Brasil, venha a adquirir a nacionalidade italiana, e esta é uma nacionalidade originária, por conta do ius sanguinis. Nesse caso, então, o sujeito adquire a nacionalidade estrangeira, não perde a nacionalidade brasileira, nesta hipótese e nesta que a gente acabou de ver, adquire a nacionalidade estrangeira, não perde a nacionalidade brasileira e passa a ter dupla nacionalidade. Tá bem, pessoal? Então, vistas aqui as questões, né? Preparei aqui para vocês as questões para a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos vocês, eu vou ficando por aqui, tá? Nos encontramos na nossa aula, né? Fico à disposição de vocês lá no Jitsi, né? no chat do Jitsi. Um grande abraço a todos, bom estudo e fiquem com Deus.